O dom de cura é um dom vigente para a igreja hoje. Esse é o tema de hoje do programa de debates da Rádio Unidade FM. Eu sou o pastor César Cavalcante. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Unidade FM. O dom de cura existe ainda hoje ou foi um dom específico para um período específico da história da igreja, para uma meta específica, uma razão específica? Bom, esse é o tema do nosso debate dessa manhã e você pode participar com a gente mandando seu áudio pelo WhatsApp 984849988, 011 São Paulo 984849988. E também você pode se inscrever aqui no nosso canal. Para quem está acompanhando a gente pelo canal do YouTube, você pode se inscrever no canal, porque conteúdos assim a gente gera todas as manhãs a partir das 11 horas da manhã. E para debater esse tema, então, para que haja um debate, a gente precisa de um cessacionista e um continuista. O cessacionista é a linha que defende que os dons especiais, os dons sobrenaturais cessaram quando cumpriram o seu propósito, lá no primeiro século. E os continuistas, dentre eles existem pentecostais, não somente pentecostais, mas aqueles que creem que os dons especiais, né, eles extraordinários, essa é a palavra que eu estava procurando, os dons extraordinários, eles continuam fazendo parte da vivência da igreja. Então, quem defende assim é um continuista. Quem defende que esses dons extraordinários não existem mais são os cessacionistas. Eles acreditam que cessaram. Então, estou recebendo hoje aqui o pastor Paulo Henrique. Ele tem mestrado em cultura judaica, em teologia, é especialista em hebraico, grego, exegese, semântica, pertence à Igreja Nasci para Deus da cidade de Guarulhos. Bem-vindo aqui, pastor Paulo Henrique. Muito bom te receber aqui agora na Unidade FM. Pastor César Cavalcante, muito bom dia. Reverendo Carlos Fernando, Deus abençoe o senhor, um prazer estar aqui nessa mesa. E você que tem abrilhantado essa rádio, a rádio da Unidade Cristã, que tem levado para você conhecimento teológico, fé e esperança. Com certeza nós iremos crescer uma vez mais essa manhã. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar nessa mesa com o senhor. Maravilha. Com a gente hoje, para participar desse debate, pela primeira vez aqui com a gente, o reverendo Carlos Fernando, ele que serve como pastor na Igreja Presbiteriana Peniel, aqui no Horto Florestal, aqui na Zona Norte de São Paulo. Tem formação pelo seminário JMC, e em teologia, né, no caso, e também é especialista em estudos teológicos pela pós-graduação, pelo centro, o Andrew Jumper lá do Mackenzie. Biomédico formado pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em saúde pública pelo Centro Universidade Euro-Americano, tem mestrado em genética e toxicologia e doutor em biologia molecular aplicada à saúde, professor de Seminário Presbiteriano de Jesus, sempre. Então, pela primeira vez aqui, bem-vindo, reverendo, muito bom receber o senhor aqui essa manhã. Bom dia, pastor César Cavalcante, também um grande prazer estar aqui, estrear nesse programa que tem sido tão importante para a fé e tem colaborado tanto com a nossa nação, com o nosso povo, não é? Bom dia também, pastor Paulo Henrique, é um prazer estar aqui ao lado de vocês. Maravilha. Bom, eu apresentei aqui e comecei falando sobre o que é o cessacionismo e o que é basicamente o continuismo, né? E imagino então que o reverendo vai defender o cessacionismo, que os dons cessaram, né? E que o Paulo vai defender o continuismo. Então, comecei aqui conforme os nossos sorteios que nunca acontecem. Eu comecei aqui com o pastor Paulo Henrique. Pastor Paulo, vamos lá. O dom de cura, especificamente, existe na igreja hoje? Vamos lá. Sim, os dons de cura, e muito bem colocados, são dons. Deus, ele age de algumas formas e de algumas maneiras. Se a gente falar que os dons cessaram, então nós estamos, na verdade, modificando o conteúdo do evangelho
comissionado por Jesus. Quando nós pegamos um texto antes de Marcos capítulo de número 16, versículo 15, Mateus capítulo 28, versículo 19, são textos clássicos da grande comissão. Agora, quando você analisa o texto de Mateus capítulo de número 10, quando Jesus vai enviar os 12, a autoridade da pregação do evangelho consiste justamente em, junto com aquela palavra, a ordenança da pregação, que é o ato de anunciar as boas novas do evangelho de Jesus Cristo, a boa notícia, a mensagem alvissareira, ela é contida de elementos, e a cura faz parte do evangelho de Jesus Cristo. Mateus capítulo 10, versículo de número 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as enfermidades. Então ele vai elencar ou destacar aqui o nome dos discípulos. E aí depois você tem o envio também dos 70. Antes da grande comissão, na verdade, Jesus já tinha dado autoridade para que os discípulos curassem todas as enfermidades e seguissem dessa maneira. Essa autorização de Jesus perdurou pela história da igreja, porque Atos capítulo 1, Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, Pedro e os demais apóstolos, depois Paulo lá na frente, continuam com esses dons de curar, e aí Paulo vai falar que esses dons é para a igreja. Então, 1 Coríntios capítulo de número 12, Paulo continua falando dos dons de cura. Então, portanto, nessa inicial, nós iremos defender que sim, que os dons continuam até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. Reverendo Carlos Fernando, sua opinião inicial aí, quando a gente pergunta, e aí, o dom de cura ainda existe? Como que o senhor responde? Pois bem, falar pertinho aqui. Isso. O pastor Paulo Henrique usou uma frase que é bastante contundente, embora equivocada. Ele disse que o evangelho, não crer na continuidade dos dons, é modificar o conteúdo do evangelho. Veja só, o equívoco começa pelo fato de que isso não é o evangelho. O evangelho não é sobre um Deus que está preocupado em reduzir ou resolver os problemas imediatos do ser humano em relação à sua saúde ou qualquer coisa que seja, quanto à sua questão social, à sua questão econômica, enfim. O evangelho é muito mais do que isso. Você dizer que os dons explicam o evangelho é muito pouco, é reducionista. O que são estes dons? O que estes dons especiais a que eles serviram? Eles serviram a um propósito muito claro. Serviram para autenticar a pregação do verdadeiro evangelho, isto é, desde o Jardim do Éden. Então Deus, muito didaticamente, está explicando para o homem que a finalidade do evangelho não é resolver seus problemas temporais, mas resolver seu problema eterno. Qual o problema eterno? A dívida que o homem tem com o justo Deus, uma dívida de sangue contraída por causa do pecado. Então Deus está demonstrando ao mesmo tempo a sua ira e está demonstrando o seu amor. À medida em que ele mostra que o pecado tem que ser punido severamente, mas que ele amorosamente está dando a saída para a punição do pecado, ou seja, a confiança nele mesmo, no poder que ele tem para resolver este problema e fazê-lo de forma completa. Portanto, o evangelho é sobre Deus salvando o homem perdido e usando vários meios para poder explicar como ele é poderoso e bom, eficaz para realizar esse tipo de salvação. Os dons, portanto, servem a esse propósito. Estes dons servem para autenticar a obra de Deus, a mensagem de Deus. Especificamente aqui, nós, acredito, falaremos a respeito desta autenticação por meio da palavra ou das palavras de Jesus e de seus apóstolos. Ok. Bom, pastor Paulo. Eu acho que o senhor falou que eu me equivoquei, né? Mas, de antemão, o senhor não mostrou o equívoco. Primeiro, quando se fala de equívoco, e aí eu usei a palavra evangelho, a palavra evangelho vem do hebraico bezoral, do aramaico, em grego é evangelion, evangelia, evangelizo, e ela é a junção de duas expressões: trazer, carregar ou portar boa notícia.
O evangelho é o ato de anunciar. O anúncio não é o evangelho. Anunciar, você traz boa notícia. O que vai falar que você porta o evangelho ou não é a boa notícia que você traz. Então tem muita gente que fala que prega o evangelho, mas o conteúdo dele não é o evangelho. Então quando você fala que eu me equivoquei, tô definindo a palavra para mostrar pro senhor que baseado no que diz o texto, não há equívoco nenhum. Agora, se eu mostrei que Jesus deu essa autoridade pros discípulos, o senhor tá falando então que não foi o pastor Paulo que se equivocou, foi Jesus. Agora, a grande questão aqui é o seguinte: se a gente pegar os textos das Escrituras no ministério de Jesus, o senhor está dizendo que a cura é como se Deus, em momento nenhum eu falei que Deus vai resolver meus problemas pessoais. Se o senhor entrou no problema, cada um que tem que se virar com seus problemas. Deus não tem que ficar resolvendo o problema de ninguém. Agora, muita verdade é que se Deus não vem resolver os nossos problemas, nem vivo nós estaríamos. Essa é a grande realidade. Porque a gente entra em umas aí que só Deus para resolver. A culpa é dele? Não. A culpa é de quem entra em problema. Agora, vamos mostrar 10 textos que Jesus cura e é o evangelho, porque o evangelho é a boa notícia. Primeiro, Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4, Jesus cura o leproso. Isso não é o evangelho? Mateus capítulo 8, versículo 5, Lucas 7, 1, 10, Jesus cura o servo do centurião. Em Mateus 8, 14, 15, Marcos 1, 29, 31, Lucas 4, 38, 39, Jesus cura a sogra de Pedro. Jesus cura muitos enfermos quando ao entardecer, em Mateus 8, 16, 17, Marcos 1, 32, 34. Jesus cura um paralítico em Mateus capítulo 9, versículo 1. Jesus cura a mulher de hemorragia ou do fluxo de sangue em Mateus capítulo 9, versículo 20. Enfim, se Jesus não pregava o evangelho, se o conteúdo da mensagem que Jesus pregava não fosse o evangelho, então Jesus não deveria curar ninguém. As pessoas não deveriam procurar Jesus com a esperança de uma cura. Então o que o senhor está falando na verdade é contra o evangelho de Jesus. O que eu estou dizendo é que Deus não tem obrigação nenhuma, mas ele chama os discípulos, mostrado em Mateus capítulo de número 10, dizendo: vão e curem os enfermos. Isso aqui é um imperativo. A grande comissão de Mateus capítulo 28 não é a grande comissão sem os dons de cura. Paulo não começa a igreja, aliás, quando a igreja começou, em Atos capítulo de número 2, Pedro tinha muito dinheiro, porque o pessoal vendeu quase 3.000 almas, colocou dinheiro no pé dos apóstolos. Barnabé tinha vendido um campo, o campo custava muito dinheiro. Na hora que o paralítico fala pra ele assim, ó, faz alguma coisa por mim, ele fala: não tenho ouro nem prata, tinha dinheiro, só que ele tinha algo melhor pra dar. O que eu tenho eu te dou. Com quem deu pra ele isso aí? Foi Jesus. Levanta e anda em nome do Senhor Jesus. Então assim, desculpa, com todo respeito e carinho, eu não me equivoquei. Aqui tá a definição gramatical e morfológica da palavra e mostrado na prática que o evangelho é a mensagem de Jesus seguido dos sinais, e esses sinais vão seguir todo aquele que crê no nome dele. Reverendo Carlos. Todos os textos que o senhor falou a respeito de cura são verdade. É verdade, houve cura. Mas eu preciso lembrar o senhor outra vez: o evangelho não é sobre resolver problemas temporais. Mas quem falou que é? O senhor. Não, eu não falei que é. Quando o senhor disse que, por exemplo, as curas acabaram, isso não é evangelho, isso é contrariar o próprio Cristo. Veja bem, deixa eu explicar uma coisa para o senhor de novo. Todas as vezes que Jesus fez essas coisas, ele tinha um propósito: é fazer com que as pessoas entendessem a grande mensagem do evangelho. Quando a gente conta uma história para uma criança na escola, a gente procura ser muito didático, não é? A gente escolhe lá uma historinha qualquer, a história do jacarezinho egoísta, a gente conta passo a passo, mas aquela história não é sobre jacaré, não é sobre o Pantanal, aquela história é sobre uma lição moral muito grande que está por detrás dela. Mudando o que tem que ser mudado, isso é o evangelho. Deus gastou, pastor Paulo Henrique, mais ou menos 1.500 anos para nos contar uma grande história. Qual é a grande história? De que no final nós seremos glorificados. O homem que caiu no jardim do Éden, Adão, por causa da história da serpente, porque deu ouvido a ela, precisa ser restaurado à sua condição original. Como é que o ser humano vai entender que existe um Deus que ele nunca viu face a face e que é poderoso para transformar a sua realidade eterna, especialmente notada no momento em que ele fechar os olhos nesta vida, ou seja, depois da morte? Como é que alguém vai confiar nisso? Ora, Deus gastou 1.500 anos para contar essa história. Todas as vezes que Jesus curou alguém é porque ele estava dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Alguém que diz que é capaz de ressuscitar precisa primeiro provar que é capaz de curar.
E logo depois, quando ele continua falando a respeito disso, na progressão do seu ensino, grave bem essa expressão, a gente vai ver Jesus mostrar que ele também era poderoso para levantar quem já havia morrido. Mas eu faço uma pergunta para o senhor: onde estão as pessoas curadas? Todas as pessoas curadas, outra vez, tiveram algum modo de cessar a sua própria vida, seja por outra enfermidade, seja pela sua própria idade. As pessoas que Jesus ressuscitou, nós não encontramos com nenhuma delas na padaria hoje pela manhã, não é verdade? Porque todas voltaram a morrer. Porque as curas e também a ressurreição não é não é o fim de uma história, é o meio de uma história. E qual é o fim dessa história? É a prova de que aquele que é poderoso para curar, de que aquele que é poderoso para transformar e até para ressuscitar, é poderoso para glorificar e fazer com que o homem retome a sua condição original de perfeição, onde não haverá mais necessidade de cura e nenhuma dessas coisas. Eu, antes de devolver aqui a palavra, faço, por exemplo, uma lembrança a todos nós em relação a esse período de pandemia, né? A gente viu nas páginas do Evangelho, de Atos, enfim, os apóstolos andando e até as sombras dele curando, não é assim? Interessante, porque a gente viu muita gente prometendo cura, mas a gente nunca viu uma pessoa atravessar uma UTI com este tal dom de cura e levantando-se então de um por um as pessoas que passavam a sombra dele por cima, demonstrarem que ele de fato tinha esse dom, não é? Eu sei que é muito embaraçoso para os continuistas esse tipo de agenda, a gente perceber que o dom de fato cessou, porque a gente tem pessoas sendo curadas, é fato isso, não é? Mas não se trata do dom como ele aconteceu na primeira era apostólica, e se houver ocasião a gente fala sobre isso. Pastor Paulo. Eu não sei se o senhor entendeu o tema, mas o tema é assim: existem curas nos dias de hoje, e aí eu estou mostrando biblicamente que além de Jesus... O tema é se existe o dom de cura. Isso, existe o dom de cura hoje. Mostrando biblicamente que o ministério de Jesus era regado de cura. Aliás, é até difícil para vocês, quando eu falo vocês, sensacionista, mostrar Jesus esbarrando alguém que procurava ele numa esperança de ser curado. E aí, Lucas capítulo 4, versículo 40... É bonito o discurso, mas eu vou fazer o discurso em cima da Bíblia. Lucas capítulo 4, versículo 40 diz assim: ao pôr do sol, de doença, e ele os curou. Jesus não curava todo mundo, mas nessa ocasião ele fez questão de curar todas as pessoas. O pôr do sol aqui era o final da tarde. Aí ele vai dizer o seguinte: os que tinham vários tipos de doença, e os curou, impondo-lhe as mãos sobre cada um deles. O texto não fala quantas pessoas, mas Jesus teve o cuidado de colocar a mão em cada pessoa. Então Jesus era um pastor de atendimento. 41. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando: tu é o Filho de Deus. Aí eu pergunto, com todo respeito e carinho, o que acontece num culto reformado que não tem a manifestação de cura, não tem expulsar de demônios? E isso aqui era normal no ministério de Jesus. Então significa que se alguém seguir Marcos capítulo 16, Mateus capítulo 28, curar os enfermos que Jesus ordenou, expulsar demônio que Jesus ordenou, desde Mateus capítulo 10, tá fora da Bíblia? Isso aqui é Lucas capítulo 4, versículo 41, versículo 40 e 41. Em Tiago capítulo 5, versículo 14, vocês gostam muito da epístola de Tiago, ele fala: tragam todos os enfermos. Tiago fala para levar inclusive os enfermos na igreja, para que isso chamasse os presbíteros e que os presbíteros ungissem com óleo, e o óleo da unção, a oração feita com fé, o curaria. E aí Atos capítulo 5, eu encerro esse texto dizendo o seguinte, Atos capítulo 5, deixa eu só ler o texto aqui rapidamente. Ele vai dizer o seguinte, Atos capítulo 5, 14, 15, aqui ó, vamos lá. Aqui o texto. Atos capítulo 5, versículo 15, diz assim, ó:
de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocavam nas camas e nas macas, para que pelo menos a sombra de Pedro projetasse sobre alguns enquanto eles passavam. Afluíam também as multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo doentes e os que eram atormentados por espírito imundo, e todos eram curados, né? O senhor é biomédico, e é interessante que todas as vezes que aparece a ideia da cura, está sempre atrelado a um espírito imundo, a um espírito demoníaco. Não estou falando que todas as pessoas que estão doentes estão possessas de espírito maligno. Eu estou falando que pelo menos 4 textos que eu mostrei aqui, todas as vezes que os apóstolos oravam, se manifestava o espírito imundo e a pessoa era curada. Então, assim, Tiago fala para trazer os enfermos, Lucas fala que eles traziam, e Tiago já é a igreja, que eles traziam o enfermo para Jesus, e Atos capítulo 5 já é a igreja, que eles traziam os enfermos para a igreja. Então eu tô dizendo pro senhor que a mensagem do evangelho é seguida da cura, e essa cura foi feita pelos apóstolos, e depois de Mateus capítulo 28, e depois de Marcos capítulo 16, eles continuaram de forma idêntica a pregação do evangelho, e segue dizendo o seguinte: o senhor falou assim, que o evangelho, o senhor comparou o evangelho a uma historinha qualquer, Chapeuzinho Vermelho, Ciranda Cirandinha, contado por qualquer outra pessoa. Desculpa, o evangelho é a mensagem salvadora que transforma o pecador e liberta o coração do homem do pecado, da ruína e das suas mazelas. Esse é o evangelho de Jesus, não é uma história qualquer como o senhor colocou. Vamos lá, pastor reverendo Carlos. Eu começo lamentando que o senhor não compreenda o que significa uma metáfora, não é? Uma figura de linguagem, uma explicação por comparação, né? Obviamente que como pastor eu jamais reduziria o evangelho a uma historinha, né? Mas é que foi o exemplo que o senhor utilizou. Mas o senhor foi infeliz no comentário. Mas foi o senhor que comentou. Eu usei o comentário, então, mas em algum quando momento o senhor quiser fazer uma comparação, o senhor usa a expressão como. Só um pouquinho. Semelhante. Em algum momento eu disse que o evangelho é como uma historinha. O senhor disse, tá gravado aí. Não, depois mas o pessoal vai analisar. Querido, mas a gente está esvaziando o debate quando o senhor abraça esse tipo de coisa. Mas eu não abracei nada, eu estou falando o que o senhor falou. Tudo bem, então vamos em frente. Então, como eu disse, o evangelho não é uma historinha. Agora acho que o senhor entendeu. Agora o senhor corrigiu, né? Anota para o senhor não esquecer. Não, o senhor corrigiu agora. O evangelho não é uma historinha. Uhum. O evangelho agora é a grande ficou melhor. mensagem. O problema é que o senhor reduz o evangelho a um Deus que a gente chama como um xamã para resolver o nosso problema. Venha me curar, venha fazer isso. Ora, qualquer pessoa doente precisa de cura, eu não tenho dúvida. Qualquer pessoa que está sofrendo precisa de ajuda. E buscar no evangelho e em Cristo, o autor do evangelho, aquilo que a ciência não pode dar, porque a ciência é um meio de graça de Deus, é algo legítimo. Eu faria isso e recomendo a qualquer pessoa que esteja nessa condição que o faça. O problema é que o senhor, que desconhece um culto reformado e fala que não sabe como é que acontece no nosso culto, e quando o senhor interpreta Tiago, eu vejo que o senhor não entende mesmo. Porque o texto de Tiago aqui em nenhum momento diz para a gente levar para a igreja, para que os presbíteros orassem. Pelo contrário, se o senhor ler bem, aí vai perceber que está escrito que deve chamar os presbíteros da igreja. Quer dizer, o povo, os pastores do rebanho de Cristo, devem estar prontos para ir onde o povo chamar, onde os enfermos clamarem por ajuda. Essa sua leitura das escrituras, inclusive, parece muito sensível, assim, muito singela a diferença, mas é aquilo que tem fundamentado e pavimentado na nossa cultura, inclusive, os horrores que a gente tem assistido. Eu passei, pastor César, a maior parte da minha vida dentro de um hospital. A minha carreira acadêmica se deu na universidade e também no hospital. E é pavorosa a quantidade, a avalanche de gente que se diz crente até, e eu não duvido que alguns sejam, que estão lá oferecendo cura para gente que está em tratamentos paliativos, na reta final. A esperança deve haver enquanto a vida houver. Mas o problema é que são muitos os que entram nessa lacuna para oferecer uma cura, para oferecer um tipo de transformação da realidade baseada em passar óleo sobre uma pessoa e outros atos místicos mais, como de comer uma santa ceia que foi ungida, algo que beira até o catolicismo romano com a coisa de jogar uma água ungida em cima de uma pessoa. Quer dizer,
Isso tudo mais se aproxima de um catolicismo místico, mais se aproxima de algo tão distante da realidade das Escrituras, e que a prova, as evidências mostram o grande equívoco. Né? Claro que eu acredito que deve ser horrível ter essa experiência sua de lida no hospital e ver, por exemplo, o término da vida o tempo todo, lidar com pessoa lá no câncer, fazendo, enfim, na reta final. Na sua fala, o senhor disse assim: a esperança tem que haver. Eu também acredito. Você que está ouvindo a gente aí, está enfrentando um câncer no último grau, está enfrentando uma situação na família incurável, não sei o que, beleza. A esperança tem que ser em quem mesmo, então, reverendo? Porque, a esperança, aqui o texto diz, pastor. Se o senhor não crê que ele cura, que pode ser dom de cura, então tem que esperar em quê? Ele cura. E ele vem ao socorro daqueles que pedem, dos crentes e dos incrédulos, por causa de sua misericórdia e graça. O senhor defende que existem curas sobrenaturais feitas por Deus hoje. Eu mesmo presenciei e através da mediação da igreja. Com certeza. Agora, a gente tem que ter cuidado com duas coisas. Esta figura semelhante à do apóstolo do primeiro século, que tinha o dom de cura e que inclusive perdeu, a gente chama na teologia de recrudescência do dom, quer dizer, do mesmo modo com que no começo a sombra do apóstolo era suficiente para curar, depois a presença dos seus aventais no lugar onde ele não estava era poderoso para curar, a gente viu isso desaparecer. A gente viu eles parando de fazer esse tipo de cura, porque a finalidade do evangelho não é fazer um indivíduo dotado de cura como um carismático xamã, que a gente chama ele em qualquer lugar e ele resolve o problema, porque isso não existe. Nós temos evidências históricas de que essas figuras não existem. É aí, nessa lacuna, que entra o charlatão, que a gente está vendo nos hospitais, nas igrejas, chamando as pessoas, dizendo: vem aqui que eu tenho o dom de cura, e uma pessoa, de repente, por causa da histeria, por causa, às vezes, de um desejo de ser o recipiente de uma bênção, que ela, infelizmente, não é. Ela diz: eu tinha um caroço que sumiu, eu tinha uma dor que acabou, eu tinha um problema de pedra nos rins. Engraçado, a gente vê as pessoas sendo curadas desses tipos de coisa, mas a gente, por que não vê gente ser curada, por exemplo, de doenças tão graves como Alzheimer, como Parkinson? Pô, será que esses apóstolos só são potentes para curar dor de joelho e caroço, mas não é doente? Mas o senhor não crê que essa cura aconteça? Creio que aconteça, não por meio destes indivíduos e deste modo. Estes indivíduos, quer dizer, portadores deste dom, porque portadores deste dom não existem. Outra coisa é não por este modo, quer dizer, vá à igreja para que lá aconteça. O texto, pastor Paulo Henrique, não diz isso. Se o senhor olhar em sua Bíblia, você vai estar escrito assim, ó, o verso 14 e 15, acho que o senhor usou, não foi? Onde ele fala aqui a respeito Está em alguém entre vós doente, chama os presbíteros da igreja. Chame os presbíteros da igreja. Quer dizer, não leve-o aos presbíteros da igreja. Essa ideia de que é na igreja que se opera milagres tão somente é um grande equívoco. Então, no culto reformado, nós vamos ver Deus operar milagres por causa da sua misericórdia e graça, em resposta ao clamor daqueles que Deus deseja ouvir, não por meio de um indivíduo ou outro. Então, não vá em busca do pastor Carlos Fernando, nem do pastor fulano de tal, porque ele não tem esse dom para curar. É Cristo quem cura por meio da oração, quando ele o quer fazer.